Pessoal, o que é a jornada dos motoristas, né? A gente sabe que existe uma lei, que é a Lei 13.103, que exige, né, algumas definições específicas para aquele colaborador que exerce a função de motorista, né? E aí, nessas definições, você tem que ter o controle do início da jornada do motorista, a parada em espera, a parada para refeição, a parada para carregamento ou descarregamento, o fim de jornada e assim por diante. Com isso, a Senior adaptou o seu aplicativo de marcação de ponto para que o motorista tenha o conforto de poder fazer essa marcação no seu próprio celular, num tablet, né, da onde ele estiver, tá? Não necessitando, obviamente, que no momento da marcação ele tenha internet. Acho que isso talvez seja um dos pontos principais ali, tá? Toda marcação, como está descrito aqui, vai ter o registro da geolocalização. Então, o seu líder, o RH, ele consegue ter a ideia, né, a informação de onde estava o colaborador no ato daquela marcação, daquela parada, do parada para descanso, do carregamento, tá? Sempre lembrando que quando a gente fala em ponto dentro da nossa linha HCM, nós estamos falando de 3 soluções. Hoje nós vamos falar especificamente do aplicativo de marcação, né, e especificamente ainda focando mais na questão do motorista, do registro de ponto, né, do motorista podendo setar qual é a necessidade daquele ponto. E na linha de produtos voltados para ponto na linha HCM, ainda temos o controle de ponto, que é onde eu vou ter toda a parametrização de escala, controle das horas extras, faltas, atrasos, né, todas as nossas definições para poder integrar para a folha. E para aquelas empresas que têm descentralização, onde eu entrego esse acerto de ponto para o gestor, nós ainda temos o produto gestão do ponto. Vamos lá, gente. Como é um vídeo curto, rapidamente aqui, né, até porque é uma questão bastante simples, né, dentro do nosso aplicativo. O nosso aplicativo ele vai ter total atendimento à portaria 373, acho que isso é muito importante, porque a portaria 373 é a portaria que regula as marcações em equipamentos alternativos, como é o caso do smartphone, localização por GPS, como eu tinha comentado previamente, a possibilidade da definição da cerca virtual, então você consegue definir uma região correta para aquele colaborador bater o ponto. No caso de motoristas, talvez seja um pouco mais complicado, porque ele vai estar em trânsito, e imprevistos acontecem, mas é uma possibilidade também. O registro do GPS, né, da geolocalização, como a gente comentou. A marcação ela pode ser offline, né, sempre lembrando que se o colaborador que está marcando o ponto, né, se aquele motorista não tem internet no ato da marcação, quando o celular dele entrar em um local com internet, essa marcação vai vir para o sistema automaticamente. A marcação pode ser feita com usuário e senha, né, com login e senha, ou com cartão NFC, que é um cartão com uma tag, né, com uma aproximação, que você encosta em um equipamento, um tablet, por exemplo, ou até no próprio celular. Então, o motorista poderia ter um cartãozinho que ele encosta no celular e registra a marcação. E, obviamente, o controle de fuso horário também. Então, para empresas que têm motoristas em estados diferentes, com fusos horários diferentes, o nosso sistema também vai poder atender essa demanda. Pessoal, e para ilustrar tudo isso, né, eu vou mostrar aqui para vocês como se fosse um videozinho de uma tela de celular realizando marcação. Tá? Então, aqui eu estou fazendo aqui, né, está gravado já. Então, olha só, vamos iniciar a nossa jornada agora. Né? Então, o motorista abriu o celular, deu o início da jornada, está dizendo ali que ele está fora do local correto, por causa da cerca virtual. Começa a se contar a hora trabalhada. Quando eu clico no botãozinho, eu vou dizer o que eu quero. Uma saída, uma refeição, uma parada, uma espera, tá? Marquei ali que eu comecei uma refeição. O sistema começa a contar o tempo da refeição. O motorista depois ele vai finalizar a refeição, então o sistema vai gravar quanto tempo ele ficou em refeição. Depois ele pode marcar que ele vai fazer, por exemplo, uma parada obrigatória, aquelas paradas de descanso que o motorista tem que fazer. Começa a se contar o tempo de parada. Então isso é bem interessante dentro da nossa solução. É o motorista que marca aquilo que ele está fazendo no momento. Cheguei no porto para descarregar, faço ali a marcação em espera, se for uma parada obrigatória, parei a minha jornada no final do dia, seria a minha marcação de saída, né, e tudo mais. Então, tudo isso a gente tem dentro do aplicativo e o motorista marca de uma forma muito simples o que ele está fazendo. Todos esses registros, né, gente, vêm para dentro da nossa plataforma SeniorX, para os líderes, os gestores, o RH poderem acompanhar, importante comentar isso, tá? Aqui eu
peguei um print aqui de como que isso pode ser definido, a questão da cerca virtual. Então, onde a pessoa estava versus onde era o local correto para ela bater o ponto. Isso, no caso de motorista, como eu comentei, pode ser um pouco desnecessário, em virtude da viagem, mas é uma possibilidade, tá, gente? Para finalizar, né, eu vou só abrir a documentação, mas o produto ele tem a pegada de inovação, né? Então, quanto mais inovação nós tivermos, mais nós vamos atrair o nosso colaborador para o mundo empresarial, para um RH mais digital.